Espero que estejam todos muito bem. Estava folheando um material aqui e me deparei com uma frase. Acho que pode ser até considerado o pensamento do dia. A frase diz: me diga o lixo que produz e te direi quem és. Que frase profunda, né? Muito do que você faz na sua casa se reflete no seu lixo. E eu até te pergunto, o que o seu lixo diz sobre você? É só dar uma espiadinha no lixo de alguém para saber a rotina, o estilo de vida que essa pessoa, essa família tem. Dá para saber o que a pessoa comeu, bebeu, se tem cachorro em casa, se tem um bebê. Por exemplo, em uma lixeira que há muitas embalagens de comida congelada, provavelmente temos alguém que tem uma vida muito corrida, um estilo de vida muito corrido, ou então que não gosta de fazer comida, né? Não gosta de cozinhar. Agora, se a gente tem uma lixeira com muitas garrafas de refrigerante, temos uma casa com pessoas que não são nada fitness. Ainda bem que o pessoal da Conlurb não conta nada pra ninguém. Deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Fabiola Cruz, professora da EJA. E hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre ciências. A aula de hoje vai ser super interessante. Mas deixa eu me descrever primeiro para tornar essa aula mais inclusiva. Bom, eu sou uma professora negra, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, meus cabelos são na altura dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma blusa estampada com flores, borboletas. Atrás de mim tem uma parede amarela e um quadro com uma paisagem de um barco no mar. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade para você saber tudo que nós vamos falar na aula de hoje. Embora a gente não dê conta, no dia a dia, a nossa relação com lixo é muito próxima. Afinal, ele só existe a partir do nosso consumo. E mais importante é refletir que o lixo não deixa de existir quando a gente simplesmente coloca ele para fora da nossa casa, para ser coletado pela Conlurb. Ele continua existindo. Na aula de hoje, vamos conhecer a história do lixo, saber um pouco sobre coleta do seu lixo feita pela Conlurb. Vamos falar também sobre coleta seletiva, o que pode ser materiais recicláveis. Por fim, vou falar também sobre aquele artista plástico muito famoso chamado Vicky Muniz. Fica aí, não perde a aula de hoje. Precisamos diminuir a quantidade de lixo nos aterros sanitários. Nesses locais são desperdiçadas matérias-primas. E se pensarmos bem, a matéria-prima já está ficando tão escassa na natureza, então não pode ser simplesmente jogado no aterro sanitário. Tudo tem uma história e com o lixo não teria como ser diferente. Então, entrem no túnel do tempo comigo e vamos conhecer a história do lixo. No início dos tempos, os primeiros homens eram nômades. Viviam num lugar e depois iam para outro lugar. Moravam em cavernas, sobreviviam da caça, da pesca, vestiam-se de peles de animais. A população de homens na Terra não era tão grande como hoje. Quando a comida começava a ficar escassa, eles se mudavam para outra região. E os seus lixos, o lixo que eles produziam, eram deixados naquele lugar, no meio ambiente. Mas eram decompostos pela ação do tempo, rapidamente, porque era um lixo orgânico, geralmente de restos de comidas. Com o início da civilização, o homem passou a reproduzir materiais que serviam para facilitar a vida. O homem criou vasilhas de cerâmica, instrumentos para facilitar o plantio, vestimentas e a construção de moradias, deixando assim de ser nômades e passando a ser sedentários, fixando-se nos locais.
Com todas essas mudanças, o homem foi produzindo cada vez mais lixo, até chegar aos dias de hoje, tornando o lixo um grande problema mundial. Com a Revolução Industrial, o problema começou a se agravar, pois as fábricas produziam em série os bens de consumo, mas ninguém estava preocupado com a quantidade de lixo que era produzida. Naquele momento, o importante era o desenvolvimento e não as consequências dele. Apenas lá para o século XX, a humanidade passou a se preocupar com o problema do lixo no planeta. E aí surgiram os problemas do buraco da camada de ozônio, o aquecimento global, mas os problemas com a questão do lixo só se agravavam. No início do século, a preocupação era predominantemente o lixo orgânico, o resto de comida. Mas com o avanço da tecnologia, dos materiais de plástico, de isopor, pilhas, baterias, celular, lâmpadas, cada vez maior, complicou mais ainda a situação do lixo. Quando eu era bebê, não existia fralda descartável. As fraldas eram de pano. Ainda lembro dos varais com fraldas esvoaçantes. E olha que eu nem sou tão velha assim, você deve lembrar também. Mas, com o avanço da tecnologia, isso foi modificado. E aí a produção de lixo aumentou e muito. Você já viu a quantidade de lixo que você produz por dia? Já parou para pensar nisso? Podemos afirmar que temos feito do nosso planeta um verdadeiro depósito de lixo. Boa parte da população não se mostra preocupada se haverá futuramente um espaço para acumular tantos resíduos. Além de reduzir a quantidade de lixo produzido, temos que analisar com cuidado o destino que damos a esse lixo. Somos nós os principais responsáveis por esse problema social e também ambiental. Quando se fala de lixo, uma grande parceira que nós temos aqui no Rio de Janeiro é a Conlurb. Mas você sabe o que significa Conlurb? Quando ela surgiu? Vou começar a contar um pouquinho da história para vocês. Em 1760, a cidade do Rio de Janeiro tinha uma população de 30 mil habitantes. Nessa época, por não existir um serviço de coleta, as pessoas atiravam lixo por toda parte. As pessoas que moravam próximos ao mar jogavam tudo que era lixo no mar. As pessoas que moravam próximos às lagoas, aos rios, faziam a mesma coisa. O Rio de Janeiro foi crescendo assim, num péssimo quadro sanitário e de higiene. No ano de 1930, surgiram as primeiras leis municipais que proibiam que o lixo fosse jogado em qualquer lugar. Em 1876, ocorreu a mudança na administração dos serviços de limpeza urbana da cidade do Rio de Janeiro. E o francês Aleixo Gary assinou um contrato para realizar os serviços de limpeza da cidade. Aleixo Gary fez história na limpeza urbana da nossa cidade. Seu sobrenome se tornou uma marca registrada para todos os funcionários da coleta do lixo. Ou seja, o nome do empresário deu origem ao termo Gari. A coleta seletiva é um mecanismo que recolhe os resíduos classificados de acordo com a sua origem e depositados em coletores indicados por cores diferentes. Os materiais hospitalares radioativos têm um destino diferente, tá? Para uma reciclagem eficiente, é necessário que também haja uma correta separação do lixo. Por isso, é importante utilizar lixeiras de diferentes cores, cada uma para um tipo de resíduo. Você já viu essas lixeiras por aí? Sabe o que cada uma representa? Bom, a de cor vermelha se representa os resíduos plásticos. Devem ser depositados plásticos nela. O que se descarta ali?
Copos, sacolas, frascos, potes, tampinhas de plástico, tubos de PVC, embalagem PET de refrigerante, de suco, de água. E a azul é para papéis. Descarta-se jornais, revistas, rascunhos, folhas, cadernos, formulários, cartazes, panfletos, tudo que for de papel é colocado nela. E a de cor amarela, essa sim é para metais. O que descartar? Tampinhas de garrafa, lacres, ferragens, arame, pregos, parafusos, ferramentas. E a de cor verde, essa é para vidros. Garrafas de vidro, embalagens e frascos de vidros, aqueles frascos de remédios, copos e daí por diante. A Conlurb faz coleta seletiva. Para você consultar os roteiros de recolhimento para coleta seletiva, você deve consultar o site. Verifica lá os dias e os horários de coleta. Para que a coleta seja eficiente, é recomendado que os materiais recicláveis sejam colocados em sacos plásticos transparentes, para que sejam visualizados, né? Para saber qual é o conteúdo que tem ali dentro, tá bom? A coleta seletiva é de extrema importância para toda a sociedade. Ela gera emprego, pois muitas pessoas trabalham com a coleta do lixo e dessa forma é que conseguem garantir a renda das suas famílias. Além disso, ajuda a diminuir a poluição dos solos, dos rios e auxiliam no desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Para finalizar a aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre um grande artista plástico. Você já ouviu falar em Vic Muniz? Não lembra desse nome? Talvez ele seja o artista plástico mais conhecido a trabalhar com lixo e ele é brasileiro, com muito orgulho. Ele já fez muito sucesso com suas obras lá em Nova York. E ele também foi tema do documentário Lixo Extraordinário. Muniz reconstruiu obras-primas como Mona Lisa com manteiga de amendoim e geleia. Com resto de macarronada, montou o rosto em pânico da medusa. Em uma montagem de sucata, montou o mapa mundi. Olha que bacana, né? A obra desse artista plástico também já entrou muitas vezes na sua casa e talvez você nem lembre. Quando você assistia a abertura da novela Passione, na abertura da novela eram apresentadas a obra-prima, totalmente produzida com sucata, feita por esse artista. E aí, gostou da aula de hoje? Em resumo, hoje nós falamos um pouco sobre a história do lixo, conhecemos um pouco mais sobre a coleta feita pela Conlurb, a história da Conlurb, falamos sobre coleta seletiva e sobre os materiais que podem ser reciclados. Finalizamos a aula falando do grande artista plástico Vic Muniz, que pode ser até uma inspiração para você dar os seus primeiros passos como artista plástico. Quem sabe, né? Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu beijo, o meu muito obrigada e o meu até breve. Tchau!